Muita gente diz que o casamento não existe na Bíblia e repete isso como se fosse fato comprovado. Só que, quando a gente abre o texto antigo e observa minuciosamente, aparecem pistas, costumes e relatos que parecem contar outra história, quase como um quebra-cabeça histórico que foi desmontado ao longo dos séculos. O problema é que leituras rápidas, traduções diferentes e frases tiradas do contexto criaram um mistério que confunde até leitores atentos. Neste vídeo, vamos seguir as pegadas dessa questão desde as páginas mais antigas até interpretações modernas, separando opinião de evidência e mostrando como entender isso pode mudar totalmente a forma como você enxerga religião, tradição e até debates sobre casar ou não casar. A ideia de que a Bíblia não fala de casamento se espalhou como boato, repetido tantas vezes que virou uma verdade para muita gente. Essa dúvida ganhou força sobretudo nos últimos séculos, quando leitores passaram a analisar o texto antigo com um olhar moderno, esquecendo que ele nasceu em culturas bem diferentes da nossa. Pesquisadores de história religiosa mostram que boa parte dessa confusão surgiu de traduções variadas e escolhas de palavras feitas por estudiosos ao longo do tempo. Um exemplo curioso aparece quando versões antigas usam termos que significam união familiar, enquanto traduções recentes preferem palavras mais genéricas. Durante a reforma do século XVI, estudiosos como Martinho Lutero incentivaram a leitura direta das Escrituras, o que foi revolucionário, mas também abriu espaço para interpretações individuais sem contexto histórico. Já manuscritos antigos, como a Septuaginta, mostram que termos ligados a alianças conjugais existiam séculos antes dessas discussões modernas. Historiadores bíblicos de universidades europeias explicam que ler textos antigos sem considerar idioma, cultura e costumes é como assistir só metade de um filme e achar que entendeu o final. Assim nasceu o mito, não de falta de menção, mas de leitura fragmentada. Se não é silêncio, então qual foi a primeira vez que essa união apareceu na narrativa? Voltemos ao começo de tudo. Logo nas páginas iniciais de Gênesis aparece a frase "serão uma só carne", expressão que, segundo linguistas do hebraico antigo, indicava fusão de vida, destino e responsabilidade. Não só romance. No contexto do Oriente Próximo Antigo, uniões assim não eram meros acordos afetivos. Eram pactos sociais reconhecidos pela comunidade. Registros arqueológicos de civilizações vizinhas, como contratos matrimoniais achados na Mesopotâmia, mostram estruturas legais parecidas, o que sugere que o público original entendia exatamente do que o texto falava. Ou seja, para quem ouviu essa narrativa pela primeira vez, aquilo soava como descrição clara de casamento. A dúvida só surge quando leitores modernos tentam encaixar termos antigos em categorias atuais. E é aí que a interpretação começa a se fragmentar. Estudiosos de história bíblica, como pesquisadores da Universidade de Oxford e de Jerusalém, explicam que expressões hebraicas ligadas a unir-se e tornar-se um eram usadas em documentos legais de família, não apenas em poesia. Isso indica que a passagem descreve mais que convivência, descreve aliança reconhecida. Curiosamente, códigos legais antigos, como o Código de Hammurabi, já tratavam casamento como instituição formal séculos antes, mostrando que o conceito era comum naquela região. Assim, quando o texto bíblico usa linguagem semelhante, ele dialoga com um costume real, não inventa algo abstrato. A cena inicial da humanidade, portanto, não retrata só duas pessoas juntas, mas o modelo de união que moldaria sociedades inteiras. Muita gente afirma com convicção: Jesus nunca falou sobre casamento, mas basta folhear os relatos antigos para a cena mudar drasticamente. Nos diálogos registrados no Evangelho de Mateus, líderes religiosos perguntam a Jesus Cristo se um homem poderia se separar da esposa por qualquer motivo. Questão polêmica no século I, entre escolas judaicas rivais. Ele citou a narrativa da criação,
e reforçou a ideia de união permanente. Historiadores como Craig Keener e estudiosos do judaísmo antigo confirmam que essa resposta entrava direto numa discussão legal real da época. Em vez de ignorar o tema, ele tomou posição pública, e isso muda completamente a acusação de omissão. O detalhe mais intrigante é que seus ouvintes entenderam perfeitamente o peso do que foi dito, porque reagiram surpresos. No contexto cultural judaico, casamento era contrato social, religioso e econômico ao mesmo tempo. Então, qualquer declaração sobre isso tinha impacto imediato. Ao reafirmar o princípio de união duradoura, ele não criou regra nova, reforçou uma base antiga que já existia. Pesquisadores do Judaic Studies Center apontam que esse tipo de ensino era visto como radical, justamente por apertar, e não afrouxar, a responsabilidade conjugal. Ou seja, o silêncio atribuído a ele parece mais mito moderno do que realidade histórica. Agora entra em cena um viajante incansável, escritor afiado e observador de culturas. Paulo de Tarso. Suas cartas, preservadas em manuscritos analisados por especialistas em crítica textual, mostram orientações práticas sobre vida conjugal em comunidades reais do século I. Na primeira epístola aos Coríntios, ele responde dúvidas enviadas por moradores de Corinto, um centro comercial famoso por diversidade cultural e costumes liberais. Em vez de ignorar o tema, ele descreve deveres mútuos, respeito e compromisso entre marido e esposa. Pesquisadores da área de história do cristianismo primitivo observam que essas instruções eram surpreendentes para a época. Afinal, ali o padrão comum favorecia só um lado da relação. No mundo greco-romano, documentos legais mostram que o marido tinha autoridade quase total sobre a esposa, algo registrado em leis civis preservadas por historiadores clássicos. O texto apostólico, porém, introduz a ideia de responsabilidade recíproca, conceito raro naquele ambiente social. Especialistas da Universidade de Cambridge destacam que isso soava revolucionário porque equilibrava deveres entre os dois, algo incomum em códigos familiares antigos. Não era conselho romântico, era orientação ética aplicada à vida diária. Assim, o casamento aparece não como detalhe periférico, mas como parte central da organização comunitária. Na Epístola aos Efésios, o casamento é comparado a uma aliança espiritual profunda, algo que leitores antigos entendiam como compromisso solene e público. Escrita para a comunidade de Éfeso, um centro urbano sofisticado do mundo romano, a mensagem dialogava com pessoas acostumadas a contratos legais e hierarquias familiares rígidas. Só que o texto faz algo inesperado. Redefine papéis com base em amor sacrificial e responsabilidade mútua. Pesquisadores de grego koiné explicam que a palavra traduzida como submissão ali também carrega a ideia de cooperação voluntária. Ou seja, não descreve opressão, mas parceria ordenada. Especialistas em história social do Mediterrâneo antigo apontam que esse trecho influenciou leis matrimoniais e reflexões teológicas ao longo de mais de 1500 anos. Documentos medievais europeus mostram que líderes religiosos citavam essa passagem ao tratar de direitos e deveres conjugais. O curioso é que, fora do contexto original, muita gente interpreta as frases como regra fria, quando, na verdade, elas formam uma comparação simbólica complexa. Quando lida completa, a passagem revela uma visão elevada de união, não um simples acordo doméstico. Muito antes de qualquer comunidade cristã surgir, leis e costumes familiares já estavam descritos com detalhes surpreendentes nas páginas do livro de Deuteronômio. Ali aparecem regras sobre contratos, direitos da esposa e deveres do marido, algo que historiadores do Antigo Oriente consideram típico de sociedades organizadas juridicamente. Escavações arqueológicas mostram que povos vizinhos registravam acordos matrimoniais em tábuas de argila, confirmando que união formal era parte essencial da vida social. Ou seja, quando o texto bíblico menciona essas práticas, ele não está inventando tradição.
está refletindo costumes reais do seu tempo. Para os ouvintes antigos, aquilo era tão concreto quanto uma certidão hoje. Um exemplo vívido aparece no livro de Ruth, narrativa ambientada na região de Belém, onde um casamento é tratado publicamente diante de testemunhas e acordos legais. Pesquisadores de cultura hebraica explicam que a cena descreve um costume chamado resgate familiar, reconhecido por registros históricos judaicos. Esse detalhe mostra que a ideia de união formal já estava firmemente estabelecida séculos antes de qualquer discussão teológica posterior. Assim, quando alguém diz que casamento é invenção tardia, esbarra num passado que conta outra história. E quanto mais avançamos nessa linha do tempo, mais claro fica que algo mudou. Não a existência da união, mas a profundidade do significado dela. Algo muda de tom quando chegamos ao Novo Testamento. A união entre duas pessoas deixa de ser vista só como estrutura social e passa a carregar significado espiritual profundo. Escritos produzidos dentro do vasto Império Romano mostram comunidades tentando viver valores diferentes dos costumes ao redor. Documentos históricos desse período revelam que casamentos romanos podiam ser dissolvidos com facilidade, às vezes apenas por decisão unilateral. Nesse cenário, textos cristãos começam a tratar a união conjugal como compromisso de caráter e propósito, não apenas contrato civil. Pesquisadores de história antiga observam que isso criava contraste cultural visível. Era como nadar contra a correnteza social da época. Um exemplo simbólico aparece no Apocalipse, onde a imagem de um casamento é usada para representar uma aliança espiritual definitiva, linguagem carregada de significado para leitores antigos. Especialistas em literatura apocalíptica explicam que metáforas assim só funcionam quando o público já entende bem o conceito comparado. Em outras palavras, a narrativa assume que casamento é ideia conhecida, sólida e respeitada. Isso mostra continuidade entre tradições antigas e a nova mensagem, não ruptura. A transformação não apagou o conceito, aprofundou o sentido dele. Depois de toda essa jornada, a tal frase "casamento não está na Bíblia" começa a soar menos como descoberta e mais como mal-entendido. Estudos de crítica textual, baseados em achados como os manuscritos do Mar Morto, confirmam que muitos trechos sobre união familiar já existiam em cópias antiquíssimas dos textos sagrados. Isso desmonta a ideia de que referências surgiram tardiamente ou foram adicionadas depois. Pesquisadores sérios distinguem três coisas: o que o texto diz, o que as pessoas acham que diz e o que circula na internet. Quando essas camadas se misturam, nasce confusão, e confusão repetida com convicção ganha cara de verdade. O historiador judeu Flávio Josefo, escrevendo no primeiro século, descreveu costumes matrimoniais do seu povo como práticas antigas e bem estabelecidas, reforçando que essa instituição já era reconhecida socialmente muito antes de debates modernos. Isso mostra que a discussão atual não começou nos textos, começou nas interpretações. No fim das contas, não é a Bíblia que está em silêncio, são leitores que às vezes escutam só o eco das próprias ideias. A investigação revela que a questão nunca foi ausência de menção, mas leitura sem contexto.